No Porquê Doutor de hoje, eu quero falar com vocês de uma coisa um pouquinho diferente do que eu geralmente falo. Quero falar um pouquinho sobre inteligência e umas teorias sobre a evolução do pensamento. Por que, doutor? Na verdade, será que o pensamento é apenas uma evolução do movimento? Para entender isso, a gente tem que entender algumas coisas. Primeira coisa, o que é inteligência? Então, a inteligência é a capacidade de moldar o ambiente para te favorecer. Então, você vai pegar e fazer alguma modificação ao redor para conseguir te ajudar. Por exemplo, você precisa caçar um animal, você vai pegar uma pedra, você vai lascar ela, fazer uma lança e vai facilitar para você pegar o animal. Então, isso é um exemplo de inteligência, certo? Outra coisa que a gente precisa entender, um pouco de anatomia cerebral. Então, vocês conseguem ver nessa imagem aqui do meu livro, o cérebro, né? E tem as partes dele. Você tem o lobo frontal, que está aqui na frente. O lobo frontal é responsável pelos movimentos. Mas não só isso, o lobo frontal também é responsável pelo pensamento. Mas isso está mais restrito ao lobo pré-frontal, que é uma parte mais recente, evolutivamente falando, e muito desenvolvida em seres humanos. Então a gente vê que ele está vindo anatomicamente da parte responsável por movimentos. O que mais que a gente tem além disso? A gente sabe que muito mais importante que um cérebro grande é um cérebro bem distribuído. Então, não é que você tem um cérebro maior, você é mais inteligente. Isso é um conceito errado. Você tem um cérebro bem distribuído, você é mais inteligente, principalmente no lobo pré-frontal. Então, o que eu quero dizer? Você pode pegar um elefante, que é um ser gigante, que tem um cérebro enorme, muito pesado, mas os seres humanos têm muito mais neurônios, né, muito maior densidade de neurônios no lobo pré-frontal do que os elefantes. Por isso nós somos mais inteligentes do que os elefantes. Eu acho que tem outros animais também que têm uma distribuição muito boa, mas seres humanos são os que vencem nesse quesito. Então é por isso que os seres humanos são considerados os mais inteligentes. Há desavenças, há exemplos ruins, mas enfim. E você pode discutir também, quando a gente amplia um pouco esse conceito de inteligência, da capacidade de modificar o ambiente a seu favor, você vê que muitos animais fazem isso, mas você pode ver que vegetais também fazem. Só que aí a gente entra um pouquinho mais na filosofia, né? Então, será que os vegetais também são inteligentes? Pergunta que fica para você aí. Mas vamos voltar para o que a gente quer falar. Então, como que o pensamento evoluiu a partir do movimento, né? Pense comigo aqui. Você é um animal, você está lá fazendo sempre os seus movimentos para caçar um outro animal, seja lá o que for, montar um ninho, né? De repente você encontra um problema, você encontra uma pedra no meio do caminho, né? Como que você vai fazer para resolver esse problema? Num ponto mais rústico, né, mais rudimentar, a primeira coisa que você faz é um movimento para tirar a pedra. Só que não deu certo, então você precisa planejar um movimento para tirar a pedra. Então, na verdade, o pensamento surgiu dessa necessidade de planejamento de um movimento. Ele foi progressivamente se tornando mais rebuscado nos seres humanos, né? Lógico, macacos e tudo mais, mas estamos falando de seres humanos, né? Então, cada vez mais rebuscado. E a partir do momento que a gente conseguiu comer carne cozida, a gente teve um ganho muito grande de energia, conseguiu desenvolver mais ainda o cérebro. Nosso lobo pré-frontal foi aumentando, aumentando, aumentando. A gente foi cada vez mais desenvolvendo o pensamento. E a gente consegue chegar do concreto para o abstrato. Então a gente passa simplesmente dos movimentos, do planejamento de movimentos, para a resolução de problemas, desenvolvimento de linguagem, tudo que a gente faz atualmente. Então isso é uma coisa muito interessante. É uma teoria, a gente não tem muito como provar isso, né? Mas ela se reflete muito na pedagogia. O que eu quero dizer? Vocês já devem ter visto aquela ideia da gente partir do concreto para o abstrato. A gente usa muito isso em Montessori. Não tenho certeza se ela que introduziu isso, mas com certeza ela discutiu isso muito bem, mesmo sem ter uma prova dos substratos anatômicos de uma forma como a gente tem hoje, né? Mas é por isso que para a criança é tão importante você ir primeiro para o concreto, depois para a abstração. Então, primeiro ver os cubos, primeiro ver as unidades e somar as unidades juntas, e depois conseguir fazer contas no papel e contas de cabeça. Então, primeiro movimento, primeiro aquela sensação de pegar, que é a coisa mais rudimentar do cérebro, e evolução para o lobo pré-frontal, para a capacidade de abstração, né? Então, isso é muito legal. E eu discuto isso em mais detalhes, né? Tudo isso que eu falei nesse Porquê Doutor de hoje, eu discuto no meu livro, A Fórmula da Genialidade, que está aí no link na bio disponível para você, caso você queira. E você quer que eu fale um pouquinho mais sobre essas coisas? Manda aí, coloca nos comentários. Se você achou interessante,
Gostou? Quer que alguém veja também? Compartilhe, mande para aquele seu amigo pedagogo, mande para seu familiar, algum curioso, seja lá o que for. Isso aí, nos vemos no próximo episódio. Um forte abraço e até mais.